Olá, meu nome é Thiago Ryan e eu gostaria de convidá-lo para co-criarmos juntos mundos novos. Criar é manifestar a essência em forma de existência, enquanto que criar é a transição de uma existência para outra. Assim sendo, podemos dizer que o poder infinito é o criador do universo, enquanto que o fazendeiro é o criador de galinhas. A conhecida lei de Lavoisier diz que na natureza nada se cria, nada se aniquila, tudo se transforma. Se escrevermos nada se cria, esta lei está correta. Mas se dissermos nada se cria, é completamente falsa. Quando pessoas se unem num espírito de cooperação e entrega, abrindo mão de peculiaridades de menor importância por uma ideia maior, toda a inspiração flui de uma inteligência coletiva que se faz disponível ali na reunião. Isso chamamos de cocriação. Através da interação, que é a ação inteira, quando pessoas estão realmente em comunhão, encontramos soluções para novos desafios e realidades que nos fujam o controle. Talvez tenha sido isso o que o mestre Nazareno quis dizer quando afirmou: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Os homens mais influentes da sociedade sabem disso e chamam de Mastermind. Tratados como Pense e Enriqueça de Napoleon Hills e outras bíblias do empreendedorismo já são os códigos-fonte de um Smart Mindset, que se apressa em querer coordenar o jogo participativo chamado High-Tech Society, com suas regras e caminhos pré-definidos. O advento da internet de quinta geração promete fechar o circuito global, criando uma malha eletromagnética por todo o planeta, que certamente alterará todo o campo vibratório. Nanotecnologias, microchips, drones, vigilância, autoritarismo e automatizações de um nível jamais visto antes estão por se tornarem mainstream. O que então podemos fazer para, no mínimo, neutralizar ao máximo as influências nocivas que tentam nos limitar de sermos a liberdade que nascemos por realizar? Eu dividi essa apresentação em 3 partes. A primeira parte fala como cuidar da nossa casa interna, que envolve nutrição, detox, sol, o sal integral, a água sem cloro e sem flúor, a alcalinização, a respiração, o contato com a natureza e a meditação Quem Sou Eu. E como cuidar da nossa casa externa? Plantar, cuidar dos resíduos, sustentabilidade, cuidar das relações, nossa economia local, movidas coletivas, lazer local, solidariedade local, resiliência local e, finalmente, soberania local. E, finalmente, como cuidar de quem cuida, com serviços, artesania como terapia e empoderamento comunitário, uma educação significativa, autonomia na saúde com ervas, terapias, procedimentos e partos naturais e mutirões. Saudações, namastê, gratidão pela sua presença, gratidão pela sua atenção. Eu vou procurar ser o mais conciso e direto ao ponto e exemplificando o que para mim são os 3 pilares
principais da vida humana. Como eu coloquei no primeiro slide, cuidar da nossa casa interna. Nossa casa interna a gente pode entender como sendo a nossa habitação mais íntima, né? Eu estou me referindo ao corpo. Eu não estou só referindo ao corpo, mas ao complexo que o corpo envolve, né? O corpo, a gente não consegue pensar em mente separada do corpo, e vice-versa, corpo e mente. Claro que existem instâncias mais sutis que o corpo e a mente, mas eu vou manter essa apresentação bem pé no chão, bem algo que a gente consiga colocar as mãos, né? E já temos atitudes práticas para efetivamente estarmos encontrando soluções ou inovações, formas de ser e de florescer, né? Bom, a casa interna, então, dito isso sobre o corpo se alimenta, né, pelos alimentos que nós ingerimos todos os dias. E esses alimentos, eles vão influenciar toda a cadeia de processos químicos, biológicos e tudo o que acontece no nosso corpo e, consequentemente, na nossa mente. Então, para a gente, né, trocar em miúdos, nós temos dois tipos de alimentação, basicamente. Uma alimentação que tenda mais para alimentos alcalinos, alimentos vivos, alimentos que têm um poder de nutrição alto, que te dão muita energia, que te dão muita vitalidade. E temos alimentos que fazem o contrário. Temos alimentos que são mais predominantemente ácidos, eles vão estar contribuindo para um ambiente acídico. Isso vai também ter as suas consequências nos seus processos orgânicos e, consequentemente, nos seus processos mentais. Então, muitas das coisas que a gente sente no dia a dia está diretamente vinculada ao tipo de alimentação que nós temos. Então, se nós temos uma alimentação ácida, se comemos muitas comidas industrializadas, enlatadas e outras coisas que já não têm tanta vitalidade, para dizer, não tem nenhuma vitalidade, isso, consequentemente, vai estar produzindo uma baixa nutrição das suas células, que, consequentemente, vai fazer com que você se sinta mais irritável, ou se você se sinta com menos concentração, menos vitalidade, e por aí vai. Né? Então, a primeira coisa que é importante a gente prestar atenção quando a gente pensa em cuidar do corpo, da casa interna, né, é uma alimentação, uma nutrição predominantemente alcalina. E, claro, os alimentos mais puros possíveis, né? Alimentos orgânicos, alimentos biológicos, alimentos que não estejam tidos como os convencionais, né? Que estão cheios de pesticidas e fungicidas e outros venenos, né? Por isso o nome agrotóxico, porque é tóxico, que vai não tão devagar assim, mas vai contaminando todo o seu ambiente interno, vai prejudicar a sua vitalidade, a sua energia, as suas funções, e vai prejudicar todo o resto. Né? Você vai perceber isso no momento que você muda a sua nutrição, como tudo muda. Né? Todo o seu aparelho mental, biológico, ele responde. Né? Às vezes existem crises de detox, né, de desintoxicação, que são absolutamente normais. Então a pessoa entra numa dieta um pouco mais alcalina, ou ela começa a fazer um jejum, ou ela começa a fazer qualquer seja um processo que muda, vamos dizer assim, o padrão que já vinha sendo praticado, e aí ela começa a sentir muita dor de cabeça, ela às vezes corta o café, por exemplo, e sente muita dor de cabeça, crise de abstinência e tudo mais. Isso deve ser visto com bons olhos. Aí a relação que eu faço é quando você começa a arrumar a casa e começa a limpar, parece que a coisa piora, né? Então a sujeira começa a sair debaixo de tudo quanto é lugar, você começa a achar um monte de coisa que você achava que não estava ali.
E é exatamente o que acontece na crise de desintoxicação. Você começa a se sentir pior antes que você melhore. Então, muitas vezes as pessoas se desencorajam quando isso acontece, e o toque é para que então mantenha-se firme no seu propósito. Né? Então talvez você precise de alguém te auxiliando nesses processos de transição, né? Como que você vai poder estar fazendo essa transição de uma maneira um pouco mais menos dolorida, né? Menos sofrida, mas é possível e vale muito a pena, porque às vezes você faz uma semana ou 2 semanas de desintoxicação e a sua vida muda, e muda completamente. Então eu acho que vale a pena a gente ter essa consciência de que é importante desintoxicar o aparelho físico. E formas que a gente pode estar também aumentando a nossa imunidade, porque hoje em dia parece que tem uma pandemia, mas não é a pandemia de vírus que eu estou falando, é a pandemia do medo. E o medo nasce de uma falta de segurança que o seu sistema imunológico vai dar conta de qualquer situação que precise dar conta. Né? E o que acontece hoje em dia, as pessoas acabaram que ficaram um pouco escravas de situações que às vezes são o excesso de limpeza, tudo esterilizado, tudo limpinho. E já foi provado que países de terceiro mundo, onde as pessoas estão muito mais expostas a toxinas, a vírus, a bactérias, o sistema imunológico delas é muito mais forte. É óbvio, porque o momento que você se priva de certas contaminações, você passa também a mandar um comando para o seu corpo dizendo, olha, aqui não tem inimigos. Então você fica um pouco como se você deixasse o sistema imunológico um pouco preguiçoso. Então, há formas da gente estar aumentando a nossa imunidade, e isso vai também, consequentemente, nos dar mais autoconfiança, né? Porque até a energia do medo, que eu acho que é a principal pandemia de hoje em dia, ela libera níveis de hormônios de estresse, que são os cortisóis, que isso aumenta os radicais livres no seu corpo e faz com que você realmente fique mais ácido. Uma vez que você fica ácido no seu corpo, e olha só, um alimento que entrou pela cabeça, pela mente, pelo noticiário, enfim, a energia negativa que você absorveu, aquilo cria um estresse que altera os processos bioquímicos do seu corpo, e isso te deixa mais susceptível a realmente se infectar por qualquer coisa, né? Qualquer que seja a mazela, ou qualquer que seja o perigo que está ali se apresentando. Ao passo que quando você está tranquilo, você está feliz, você está forte, você está saudável, isso também acarreta na sua autoconfiança. E isso é um loop positivo, né? Quanto mais confiante, mais o corpo se mantém alcalino, sem estresse, e isso permite então que você realmente fique mais forte e mais suscetível a manter a sua saúde em dia. Né? E formas que a gente pode estar diariamente praticando, e são momentos que acho que é importante dizer, que é importante nos darmos essa possibilidade. Né? A gente vive num país privilegiado, com o tempo, né, na maioria do ano, muito agradável. Né? E então, uma dessas formas é tomar sol. Sol, ele libera a vitamina D, que é uma das principais para o nosso sistema imunológico. Né? Então, tomar sol 10 a 15 minutos por dia já é o bastante. Mas ter esse contato com o astro-rei, isso vai aumentar a nossa imunidade, vai nos deixar mais confiantes na vida, e no final das contas o que a gente precisa é uma atitude pró-vida, né? Em qualquer dos tempos. Não é só porque agora estamos vivendo esse momento que, a partir de agora, não, em todos os tempos a gente precisa ter uma atitude pró-vida, porque só essa atitude somada, né, aos bilhões de seres humanos que temos nesse planeta é que vai ser possível fazer realmente uma transição e uma transformação da nossa humanidade. Né? Porque o planeta já é perfeito, já é maravilhoso. Né? É a humanidade que está ainda, né, nesse processo de transição. Um tempo atrás eu comecei a estudar as pesquisas do Dr. Batman Geled, que é um doutor iraniano,
que foi preso político, vou falar a história rapidinho, e ele foi, na verdade ele foi um engano, mas depois ele até conta que aí ele entende por que então a vida, porque Deus colocou ele na prisão, injustamente. Foi que ele era um médico renomado no Irã, e ele teve que cuidar de 3.000 pacientes, só que ele não tinha acesso a medicamentos. Mas naquele momento os militares não se importavam, eles traziam as pessoas com todo tipo de problema, e o Dr. Batman Galed tinha que dar conta. Ele tinha acesso a sal integral e água, e é o que ele passou a usar. E fez muitas pesquisas, já vinha sendo matéria das pesquisas dele, mas aí ele teve o caso prático de dar literalmente água para as pessoas e sal integral. E a medida da água são 30 ml por quilo. Então, se você tem na faixa de 50 quilos, seria 1,5 litro por dia. A água é importante ser uma água mineral, uma água que não tenha sido fluoretada ou cloretada artificialmente, porque tanto o flúor quanto o cloro, eles vão te afetar de uma maneira negativa. Aí você pode dizer, não, mas é importante tomar uma água pura, que não tenha patógenos. Claro, eu concordo. Por isso, de novo, uma água mineral, uma água que venha de uma fonte confiável. Hoje em dia, nos centros urbanos é complicado, porque todas as águas estão em galões de plásticos, que também liberam resíduos plásticos na água. Mas, dos males, o menor. Eu acho que se você for escolher uma água para beber, convém você buscar uma água que seja rica em magnésio, que seja deficiente em cloro e flúor, porque elas têm esses microminerais, mas o menos que você puder ter contato com flúor e cloro dentro do seu organismo, melhor. Porque o flúor tem vários estudos que ele atrasa o processo da nossa pineal, que é uma glândula de suma importância. Eu não vou entrar nesse mérito nessa apresentação, mas é muito importante você não consumir o flúor, também não consumir o cloro. E aí eu faço um adendo para as pessoas que tomam banho quente, nas cidades principalmente, que a água é cloretada. Quando você está dentro do seu box tomando um banho quente, você está respirando todo aquele vapor, que tem aquele cheiro meio de piscina, né? Na verdade é o cloro que você está cheirando. Aquele cloro, quando aspirado, ele produz uma certa letargia mental. Talvez você nunca tenha parado para notar, mas eu te garanto, se você for passar uma semana no hotel fazenda e tomar banho da água da mina e voltar para o seu apartamento ou sua casa na cidade, e você prestar bem atenção à qualidade dos seus pensamentos, à qualidade da sua lucidez, do seu estado de alerta, de presença, você vai perceber algumas diferenças. Então, atento para quem toma banho quente, tá com o banheiro tudo fechado, box fechado, e fica aspirando aquele vapor do cloro. Não é legal. O que você pode fazer, é tomar banho um pouco menos quente, né? E eu vou entrar no mérito do banho gelado daqui a pouco. E uma outra coisa que você pode fazer é deixar as janelas abertas o máximo que você puder, para que você não fique ali naquela sauna de cloro, ok? Somando aos estudos, então, do Dr. Batman Galed, ele nos fala, então, que devemos beber água sempre meia hora antes dos alimentos principais e depois da alimentação, depois do almoço ou uma janta, tomar água 2 horas e meia depois, tá? Nunca passar de 10% do seu peso cada vez que você for tomar, tá? Então, no caso, se você tem 50 quilos, você não vai tomar mais de 500 ml de água por vez. Não é necessário e pode até não ser tão benéfico. É bom tomar água meia hora antes da alimentação, mas se você tomar água logo após a alimentação, você pode também dar uma atrapalhada na digestão. Então a água é importante estar meia hora antes da alimentação e depois 2 horas depois do almoço. De novo, para todas essas dicas, sempre vai com o seu feeling, vai com o seu sentimento, porque não há como você ser fiel a protocolos e ignorar a sua voz interior. Mas é claro, há momentos que a gente não sabe o que fazer nem por onde começar, então aí fica aí de dica. Okay? A importância do sal na nossa alimentação, e aí eu já digo junto com a água, do sal integral é muito grandiosa.
existe uma história que conta que o sal faz mal para a pressão. É preciso deixar claro, isso também de acordo com o Dr. Batman Gellert, que isso foi uma campanha feita para se investir em medicamentos de pressão. Tá? E é importante as pessoas se conscientizarem que o sal integral é diferente do sal de mesa, sal iodado. No Brasil a gente tem uma lei que todo sal deve ser iodado, ainda que você consiga ter acesso a sais não iodados. Mas o principal é o sal integral. O que é o sal integral? O sal integral é o sal que contém mais de 80 microminerais que são essenciais para a sua saúde. Ao passo que o sal refinado, aquele sal que é tudo branquinho, tudo homogêneo, certinho, ele foi refinado, assim como o açúcar. Ele foi retirado todos os outros minerais e sobrou ali apenas o NaCl, o cloreto de sódio. E aí em cima ainda colocam o ferrocianeto, que é um outro tipo de sal, mas ele também é usado como um conservante, antiumectante, alguma coisa assim, que é tóxico, por sinal, mas ainda está presente no nosso sal. De novo, dos males o menor. Se você então buscar sais que sejam integrais, e preste atenção, tem algumas marcas que falam que é sal marinho, mas quando você olha ali está dizendo sal refinado iodado. Então o sal marinho ele é só tipo um nome fantasia, ele não é de fato, não está de fato descrevendo o produto. Então atenção nisso. A importância do sal é que dentro do nosso corpo nós temos dois oceanos, o oceano extracelular e o oceano intracelular. Quando a gente bebe água, nós estamos trazendo água para dentro das nossas células. E o sal, ele é um regulador do oceano extracelular. Então, o sal ele tem uma importância vital na nossa saúde. Como consumir sal? O que o Dr. Batman Gellert nos recomenda é que toda vez que você for tomar um copo d'água, você pega uma pitadinha de sal, põe na boca, na língua, deixa dissolver para que a sua mucosa absorva aquele sal, então bebe a sua água. Em torno de 3 gramas, mais ou menos, por dia. Essas dicas que eu estou dando não vão estar passando por cima, claro, das suas recomendações médicas. Então, antes de você fazer qualquer dessas coisas que eu estou recomendando nessa apresentação, sempre cheque com o seu médico se você tem alguma sensibilidade, alguma dessas substâncias, enfim, tá? Eu tenho que falar isso porque todas as dicas que eu estou dando nessa apresentação fazem parte da minha pesquisa pessoal, da minha experiência com o meu corpo, que é diferente do seu. Então, claro que nós temos muitas coisas em comum, talvez a maioria das coisas que eu esteja falando aqui sirva para você também, mas é importante você estar fazendo essa pesquisa pessoalmente e se você não sabe como fazer isso, procurar um profissional da saúde, ok? Bom, uma vez então que a gente está tendo uma nutrição mais alcalina, a gente está naturalmente desintoxicando o corpo e você tem vários protocolos que você pode estar fazendo, tomando zeólita, que ajuda a tirar os minerais pesados, os metais pesados do seu corpo, fazendo jejuns intermitentes, tendo uma dieta mais alcalina no geral, tomando mais água, comendo sal da maneira apropriada, naturalmente o seu corpo começa a se alcalinizar. Mas existe uma outra forma que você pode estar também auxiliando esse processo de alcalinização, é através da respiração. Eu venho compartilhando algumas técnicas de respiração, que não é o caso aqui nessa apresentação, através do meu canal no YouTube, o Aprendizagem Viva. Aprendizagem Viva, a gente tem feito várias sessões online, gratuitas inclusive, para que as pessoas possam explorar formas de respirar que vão além das formas convencionais que a gente respira, porque na verdade nós, com o passar dos anos, vamos desaprendendo como respirar. Então é importante a gente dar atenção à respiração, que é um controle remoto entre os nossos sistemas nervosos, o simpático e o parasimpático. De acordo com o jeito que você respira, você fica mais alerta, mais energizado ou você fica mais relaxado. Isso é importante, esse conhecimento você ter, porque a respiração também ela pode, além de alterar os seus processos mentais, emocionais, que pode ser muito válido no momento de estresse ou no momento de letargia, ela também te auxilia a desintoxicar o corpo. Então,
De novo, eu te convido a fazer parte de uma dessas sessões. Acontecem todas as sextas-feiras, às 8 da noite, no horário de Brasília, lá no canal Aprendizagem Viva. Ok? É só clicar, encontra o canal ali e você vai ser muito bem-vindo, né? E a gente tem guiado as pessoas como então nós podemos estar respirando de maneiras que possamos auxiliar esse processo de desintoxicação do nosso corpo e da nossa mente. Eu quero terminar com essa sessão com dois pontos que são fundamentais. O primeiro é o contato com a natureza. É dito até que você olhar para o verde na natureza e reduz até a sua miopia. Ah, mas miopia não reduz. Reduz sim, a minha já me reduziu. E o fato de ter contato com a natureza não é só ir na praça ou ir no parque, mas é ter contato com os elementos. Os elementos que eu estou falando são terra, água, ar, fogo. Os 4 básicos, né? Então, andar com o pé no chão, por exemplo, algo que as pessoas, principalmente de centros urbanos, não fazem mais. E não fazem mais porque não tem situação para fazer. Está tudo ali, né? Tudo cimento, tudo calçado. Mas uma dica legal para quem está na cidade, o fato de você pisar num cimento cru, cimento sem pintura, né? Já descarrega energias eletromagnéticas na Terra, ou seja, faz aquele que a gente chama de earthing, ou grounding, de aterramento. Né? Existem hoje em dia até aparelhos que você liga na tomada, que claro não tem a fase, só um neutro, que você literalmente coloca o fio terra no seu pé, põe lá uma fita e dorme, para você dormir aterrado. E já tem sido provado cientificamente que o fato de você estar aterrado, ou seja, pisando na terra, pisando no cimento cru, você está também se alcalinizando. Isso ajuda com questões de insônia, de ansiedade, de síndrome do pânico e todas essas outras mazelas dos tempos modernos. Então, pisar no chão é essencial. Então, da próxima vez que você for na praça, no parque, tira o sapato, tira a meia, põe na bolsa e caminhe descalço. Ok? Eu já falei do sol, que seria um elemento, do fogo, mas também o fato de você estar acendendo uma fogueira, num fogão a lenha ou numa serpentina, enfim, aonde você conseguir ter acesso com o fogo, até às vezes, se não tem outra possibilidade, uma vela. Acender uma vela e ficar próximo àquela chama, com todo cuidado, óbvio. O fato de você estar próximo do elemento do fogo já também causa uma certa desintoxicação. É muito sutil essa desintoxicação. Ela é mais a nível emocional. Então, se você tem acesso a uma fogueira, se você tem acesso a um fogão a lenha ou aquelas serpentinas, que chama, né, aqueles fogões de metal que você pode ter dentro da sua casa, ter acesso a esse contato com o fogo é muito importante também. Isso são medicinas ancestrais, são medicinas que muitas vezes a nossa medicina moderna não presta atenção. Mas eu garanto que se você começar a colocar alguns elementos desses que eu estou citando na sua vida, você vai perceber como é que a sua casa interna vai mudar. E mudando a sua casa interna de maneira física, ela vai repercutir na sua mente, vai repercutir nos seus sentimentos, nas suas emoções. E se existe algo importante e realmente essencial para se fazer no mundo em transição, é saber quem é você. E aí eu termino essa apresentação desse primeiro slide falando da meditação Quem Sou Eu. É uma meditação, é uma contemplação, é uma investigação que tem um histórico de milhares e milhares de anos, mas também ficou conhecida nas palavras do mestre indiano Ramana Maharshi. Foi um mestre que basicamente ele ficou 40 anos da sua vida em silêncio, simplesmente contemplando esta pergunta, ou investigando melhor. Quem sou eu? Aí você pode me dizer, não, Tiago, isso é uma coisa óbvia, eu sou fulano de tal, eu tenho uma família, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Eu entendo que isso seja o seu papel, aquele com quem você vem se identificando ao longo da sua vida. Mas a contemplação, a investigação, quem sou eu? Ela talvez te revele outras coisas que até então você não estava totalmente consciente. No momento que você começa a contemplar quem sou eu,
muitas confusões começam a vir à mente. Primeiro, que pensamento bobo é esse? Que está com crise existencial? Ah, deve ser a crise dos 40, dos 50, dos 60, dos 70, dos 20, dos 18, dos 15. Enfim, a mente vai sugerir muitas coisas. Só o fato de você perguntar internamente quem sou eu e aguardar. E observar o que começa a surgir na sua tela mental, nas suas emoções. Talvez se surpreenda. Mas uma dica que eu dou, e é algo muito profundo que não vai dar para a gente explorar aqui com a propriedade que merece, é tudo aquilo que você percebe a nível de pensamento, a nível de emoção, a nível de sensação física, você está antes observando. Uma vez que você começa a descascar a cebola e se desidentificar daquilo que você está observando, você começa a ir a dimensões mais profundas e mais sutis do seu ser. Até um ponto que você começa a perceber que tudo que há, você está observando. Então, se você está observando, você está antes. Eu fecho aqui essa primeira parte da apresentação. Eu espero que alguns insights tenham vindo, algumas revelações, e nos vemos no segundo slide. Ok, então vamos falar agora de cuidados com a nossa casa externa. A nossa casa externa, ela tem a ver com tudo que está à nossa volta, né? Então a gente pode pensar na nossa casa física, no nosso apartamento, enfim, no lugar que a gente habita, mas a gente também pode ir um pouquinho além e pensar no quintal, nos animais que nos rodeiam e até nas nossas relações. Bom, a primeira coisa que eu acho fundamental é nós estarmos nos reaproximando da Terra, do organismo vivo Terra. E a maneira mais simples e mais prática que qualquer um pode fazer, mesmo que você more num apartamento de 3x3, é plantar. Claro, você não vai poder ter um canteiro, cultivar mandioca, abóbora, essas coisas, mas você vai poder já ter os seus temperos. Você já vai poder, de repente, ter o seu tomatinho cereja, o seu alface e muitas outras coisas. O que é de tão especial em você cultivar o seu alimento? Mesmo que seja um mínimo, mas alguma coisinha. Uma que você vai começar a diminuir a rotação da sua frequência mental. Que no momento que você começa a trabalhar com a Terra, aquilo te dá um feedback, porque na Terra tudo tem um processo e tudo tem um tempo. Então você põe a sementinha, depois de 4, 5 dias começa a sair o germezinho, depois você transplanta, coloca num vasinho maior e só dali, sei lá quanto tempo, você vai poder colher. E esse processo de apreciação dos ciclos naturais, eles vão revelando muita coisa para a gente. Uma que nos deixa mais calmo, é algo que tem um viés terapêutico. E outra, que de fato você está cultivando algo que você está colhendo, que você está plantando e colhendo, é algo que vai... Eu não quero dizer o que vai fazer, porque a experiência de cada um é única, mas ela nos aproxima ao organismo vivo que é este planeta. E uma vez que você começa a abrir a sua sensibilidade para a vida do planeta, a gente começa a prestar atenção nos mecanismos mais naturais. Talvez você se veja, depois que você começar a cultivar os seus primeiros vasinhos, com mais tendência a comer saladas, não querer comer coisas que estejam ali na prateleira dentro de uma lata, um recipiente plástico, algo que você começa então a perceber que certas coisas não têm mais tanta atração para você. Que talvez você esteja ficando mais sensível ao que está vivo, aos processos vivos, do que os processos conservados, né? Enlatados, encaixotados e tudo mais. E claro, se você tem um quintal, eu acho que talvez um uso muito mais inteligente da sua grama ou do seu jardim, claro, além das ornamentais, que isso também te alimenta pelos olhos, pela beleza,
pelo belo, né? A contemplação do belo, que é super importante para a nossa vida, o nosso bem-estar, talvez você perceba que, né, não é tão difícil assim ter lá um canteirinho onde você pode ter a sua couve, onde você pode ter o seu brócolis, onde você pode ter o seu jiló, sua berinjela, o seu pimentão, seus tomates. E se você tem crianças, eu encorajo muito você a fazer isso com as crianças, tornar essa atividade lúdica, porque até então o quintal era visto como um lugar de lazer, né? E plantar é coisa de roça, quem mora na roça e tudo mais. Só que não. A gente está vendo a transição de um planeta onde a comida convencional está cada vez mais contaminada. Então, se você conseguir, pelo menos, garantir a sua salada, a salada que você vai dar para os seus filhos, ser um alimento sem contaminantes, sem pesticidas e essas outras coisas que matam tudo, literalmente, a recompensa que você vai sentir desse processo, eu garanto que vai te alimentar em níveis muito mais profundos que apenas o alimento. A sensação de gratidão, fora o tempo que você vai passar ali com seus filhos, com seus familiares, fazendo algo que é completamente zen, é algo que não exige o nosso córtex frontal, é algo puramente instintivo. Plantar faz parte da vida humana, só que foi esquecido pela conveniência da vida moderna. A gente cada vez tem essa obsessão por tecnologia mais rápidas, mais eficazes, downloads mais rápidos, uploads e... Só que, aonde que a gente está chegando com tudo isso? A vida está ficando mais conveniente? Sim. Mas será que nós estamos mais resilientes? Será que nós estamos mais fortes? Felizes? Saudáveis? Então é a gente questionar, né? Se a gente fala de transição e evolução, sempre pensando nas tecnologias que vão chegar, mas e aí? Será que não existe tecnologia nesses processos orgânicos? Uma tecnologia tão avançada que a máquina jamais vai conseguir replicar? Mesmo que a gente crie ciborgues, eles nunca vão ser organismos vivos. Mesmo que a gente clone animais, como a gente já sabe de histórias de alteração de genoma, alteração genética, a pureza da vida, do jeito que ela foi concebida pelo Criador, nunca vai ser igualada. Então, nesse sentido, nesse mundo ultra tecnológico, voltar para as nossas raízes, para a nossa sabedoria ancestral que você ouviu lá, que a sua avó falava, que a sua tia-avó falava, e resgatar aquilo. Não pensar que aquilo é coisa de um passado, de um mundo velho. Talvez, em algum tempo, a gente comece a realmente dar o valor para essas sabedorias ancestrais frente a um mundo que incerto, que não sabemos o que acontecerá, né? E que a tecnologia sim é algo maravilhoso, é algo fantástico, algo realmente divino, mas lembrar que antes de tudo isso veio algo que permanece abundante, permanece pleno e permanece muito mais avançado tecnologicamente que qualquer uma dessas descobertas que a gente venha fazer. Uma vez que a gente está conectado com esses processos, a gente começa a perceber, peraí, e o impacto que eu estou tendo aqui nessa terra? Aí eu estou falando de resíduos. O que você faz com o seu lixo? Né? O lixo é uma coisa, e não só o lixo que a gente produz, tá? Mas o lixo mental, o lixo emocional, é uma coisa que a gente, geralmente, a gente foi condicionado a isso, não querer lidar. Então a gente joga no cesto, depois a gente amarra o saquinho e dá para o lixeiro levar. A gente faz o que a gente tem que fazer no banheiro, puxa a descarga e nem sabe, imagina para onde aquilo está indo. A gente pega aquelas emoções mais difíceis de lidar, guarda ela num compartimentozinho bem fechadinho e deixa lá. O contato que a gente tem com os nossos resíduos é algo não tão fácil, mas algo muito importante de se fazer. No momento que você começa a ver os resíduos que você está gerando, não só, como eu falei, a nível de objetos, de saquinho, de embalagens, mas a nível também mental, você começa
a perceber o quão importante é a gente lidar conscientemente com os nossos resíduos. Porque se está saindo da gente, se nós estamos produzindo, então que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo, ou pelo menos aonde aquilo está indo. E o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Um exemplo prático na vida de todo mundo. A gente tem restos de composto, né? A casca da cenoura, o talinho do alface, o resto do arroz e tudo mais. O que você faz com isso? No momento que você coloca isso no saquinho de lixo, junto lá com a latinha do molho de tomate, a latinha não sei das quantas, você está misturando duas naturezas imisturáveis, que são os produtos orgânicos, os resíduos orgânicos e os resíduos inorgânicos. Então, uma coisa simples que você pode fazer na sua casa, mesmo que você more em apartamento, é começar a separar isso. Se você já não faz. Mas o fato de você separar não já é o começo, mas não é o bastante. No momento que você separa os produtos, os resíduos orgânicos dos resíduos não orgânicos, o que você pode fazer com esses resíduos orgânicos? Uma coisa muito legal que as pessoas vêm fazendo nas suas casas, ocupa pouquíssimo espaço, é ter um minhocário. Minhoca. Como é que faz? Bom, você pode ir simplesmente em qualquer praça, cavar um pouquinho, pegar um parzinho de minhoca e ela vai começar a se reproduzir, ou você pode simplesmente adquirir minhocas californianas ou qualquer outro tipo de minhoca e começar a cultivar um composto na sua casa. As minhocas, para sua surpresa, elas vão consumir a maioria ali dos resíduos do composto que você produziu. Algumas coisas elas não comem, tipo casca de laranja e tudo mais. E aí eu te convido a estudar sobre esse assunto. E você depois vai ter uma terra de uma qualidade muito boa, ok? Que você vai cultivar a sua saladinha, que você vai colocar no pezinho do mamoeiro na casa da sua tia. Você vai estar devolvendo para a terra um ciclo. Você vai pegar aquele alimento que você consumiu, o resto que você jogaria fora e misturaria com um lixo comum, convencional, que vai causar um monte de fermentação, que vai lá para os aterros sanitários e causa um monte de complicação ecológica, você já está começando pelo menos a reduzir o seu impacto. Então é muito importante você olhar para os seus resíduos. O mais fácil deles é o lixo que você produz. Claro que se você mora você está construindo a sua casa, ou se você mora na zona rural, você já deve estar consciente que o nosso sistema de esgoto pode ser dividido também, o que a gente chama de águas cinzas e águas negras. Água cinza é água de chuveiro, água das pias, e água da lavagem de roupa e tudo mais. Águas negras é a água do vaso sanitário. E não há por que elas irem para o mesmo reservatório. Então, a gente já vem estudando e aplicando formas de saneamento que você não mistura esses dois resíduos, que também te dá muito mais capacidade de, depois que você soltou essa água, você está tratando essa água. E a gente tem algumas formas de tratar essa água, vários tipos de saneamento que hoje em dia vêm sendo usados, por exemplo, a bacia de evapotranspiração, que é fantástica. Também o biodigestor, que são 3 caixas que vai haver um processo de decantação e depois você coloca alguns micro-organismos aí dentro. Isso para quem mora em casa, para quem está construindo agora. Você que está na cidade, isso já está feito. Então não tem muito o que você fazer nesse sentido. Mas você pode sim colocar o EM na sua fossa, na sua privada. O EM são micro-organismos eficientes. EM. Effective Microorganisms. Eles são feitos a partir da fermentação do arroz. Você pode fazer ou você pode comprar de algum produtor rural, alguém que já trabalhe com isso. Então, qualquer dúvida também, entre em contato que eu vou poder estar auxiliando vocês em qualquer um dos quesitos dessa apresentação. O EM vai fazer, esses micro-organismos vão estar efetivamente consumindo todo aquele resíduo, inclusive resíduo de fossa, de águas negras, ok? Resíduos com desodorante, com shampoo, com detergente, com tudo. EM são fantásticos. São assim os nossos grandes pequenos, né, recicladores. E a gente trabalhar com o EM
Também dá para ser usado na limpeza, porque esses micro-organismos eles consomem todo aquele resíduo que a gente não vê. Realmente é fabuloso trabalhar com EM. Eu já gravei alguns vídeos sobre EM no meu canal, mas enfim, é algo que vale a pena você pesquisar. EM, tá? E começar a usar na sua vida, colocar nos seus resíduos. Detalhe que minhoca não gosta de EM, tá? Então não vai, no seu minhocário não coloque EM, que você pode matar as bichinhas. Bom, a gente vai seguindo então para algo que são vários quesitos que eu coloquei. Cuidar das relações, economia local, movidas coletivas, lazer local, solidariedade local, resiliência local, soberania local. São vários tópicos que, na verdade, se entrelaçam entre si. Né? Quando a gente fala de cuidar das relações, a gente está falando que as relações é a matéria-prima para que todos esses outros quesitos que eu acabei de ler se deem, se aconteçam, se concretizem. Não existe economia local com vizinhos brigados, por exemplo. Não existe solidariedade local com as pessoas que não se falam. Né? Não existe soberania local nem resiliência local num bairro onde ninguém sabe quem é quem. Tudo começa a partir das relações. Só que lembra, a gente primeiro começou falando da cuidar da nossa casa interna. Porque se você não está bem, não tem como você estar bem com ninguém. Né? O seu esposo, sua esposa que sabe disso. Né? Os seus filhos, se você não está legal, você sai dando patada para tudo quanto é lado. Então primeiro a gente deve, sim, passar tempo conosco mesmo. Por isso, todo o conteúdo do primeiro slide. No momento que a gente fala de relação, a gente só vai, na verdade, estar exteriorizando aquilo que a gente já conquistou internamente. Então, se eu já estou bem comigo mesmo, eu fiz meus exercícios, eu tomei sol, eu estou tomando minha água, minha nutrição está boa, a minha economia interna está bem, eu consigo, então, estender a mão para o outro. Eu consigo mandar um e-mail para o outro pela associação do bairro, da minha família, da minha associação do bairro, enfim, o condomínio. Eu consigo chegar lá e ser proativo e chegar a pessoas, olha só, eu estou pensando em fazer uma compra coletiva. Aqui na nossa região a gente já tem feito algumas coisas em relação a isso. Uma é um grupo no WhatsApp de compras coletivas. Então, alguém, algum facilitador entra em contato com o produtor, consegue os alimentos mais baratos, porque não estão divididos em saquinho, saquinho, saquinho. Na verdade, vem lá uma saca de 10, 20, 50 quilos, enfim, depende do produto. E aí as pessoas se cotizam aquela compra. Dá trabalho? Dá trabalho. Você vai usar menos plástico, você vai gerar menos resíduo. Uma vez que você entende esse mecanismo, ou as pessoas no seu bairro, as pessoas no seu prédio, enfim, estão afim, porque você sozinho não vai conseguir fazer isso, mas você pode ser um multiplicador de ideias. Você pode pegar essas ideias que a gente está compartilhando aqui e levar para o seu bairro, levar para o seu condomínio, levar para onde você tem uma coletividade. Né? Ô pessoal, eu tô sempre comprando arroz, estou vendo todo mundo comprando saquinho de arroz. Vamos pegar uma saca de arroz aqui no Ceasa, ou aonde for, né? E isso vai permitir com que os seres humanos comecem a perceber esses processos mais orgânicos, mais cooperativos. Um bairro ou uma comunidade, uma coletividade que está se organizando, ela pode fazer muita coisa, inclusive criar sua própria moeda. Aqui no bairro a gente começou um experimento social com a moeda candeia, que é uma moeda que você troca com as pessoas e você gera, a partir do momento que você gera energia de valor para a coletividade. Então, o DNA dessa moeda é que ela é abundante. Ela não começa de uma dívida. Você pode criar essa moeda e o que cria essa moeda é a energia de valor que cada um agrega à coletividade. E existem milhões de formas de se criar moedas sociais, mas o mais importante, e eu volto de novo à história da relação, começa com os combinados. E os combinados acontecem quando as pessoas estão a fim de fazer algo juntas. Ah, mas agora a gente está confinado, não podemos nos encontrar. Tudo bem, mas a gente pode se encontrar virtualmente. A gente pode combinar coisas virtualmente.
E dá na mesma no final das contas, porque o momento que a gente tem essa tecnologia para chegar uns nos outros, a gente consegue combinar o que a gente quiser. Tem que estar afim. E uma vez que a gente começa a ter essa articulação toda, a gente passa a ficar mais resiliente. Resiliente em todos os sentidos. Resiliência da nossa saúde, que agora a gente está olhando para todos os aspectos da nossa vida, desde aquilo que a gente consome até os nossos dejetos. A gente está olhando para as nossas relações, o que a gente pode co-criar uns com os outros. A gente está olhando para sabedorias que eu não tenho, mas o meu vizinho tem, ou a tia-avó do meu vizinho ensinou ela a fazer um certo procedimento para tirar, sei lá o que, enfim, pedra da vesícula. Percebe? No momento que existe uma rede de apoio que está sinergeticamente se conectando por laços de empatia, por laços de amor, por laços de fraternidade, nós passamos a estar muito resilientes. E isso nos confere soberania, uma soberania local. Isso não vai negar o seu trabalho, os seus talentos, pelo contrário, é colocar todos os seus talentos, todas as suas aptidões para co-criar mundos novos. E para finalizar essa apresentação, eu vou falar um pouquinho de cuidar de quem cuida. Nós, seres humanos, somos uma espécie muito peculiar. Entre todos os animais da natureza, nós somos aquele animalzinho que mais requer cuidado dos seus progenitores, ou enfim, de quem cuida e de quem está criando. Se você olhar em toda a natureza, a quantidade de cuidado e atenção que os outros animais requerem de seus progenitores é muito pequena, comparado aos muitos anos dedicado ao ser humano, né? Para criar um bebê, depois a criança, depois começa a andar, depois começa a falar, e todo o processo de educação, alfabetização. É claro, cada história é única, mas no geral nós requeremos muito mais atenção e energia de outra pessoa. Isso me faz refletir de que cuidar e ser cuidado é algo inerente ao nosso design peculiar como espécie. É inerente a nós cuidarmos de algo. No momento que a gente se coloca a serviço do outro e começa a oferecer ao outro aquilo que nós sentimos que podemos oferecer, algumas coisas acontecem. A primeira coisa que acontece é que você percebe que você é capaz de ofertar algo que vem do seu coração, ou seja, que vem algo que você gosta de fazer, independente se isso é sua carreira ou não. Você percebe que ao oferecer isso a alguém, você tem um prazer enorme em compartilhar aquilo que você sabe, aquilo que você estudou, aquilo que você desenvolveu. Uma outra coisa que acontece é que a pessoa que recebe esse cuidado, esse serviço, ela te retribui, em alguns casos com dinheiro, em alguns casos com outro serviço, mas existe ali uma energia de valor co-criada, que é a empatia. Essa empatia, ela é uma energia tão valiosa e tão preciosa que ela nos empodera. E o momento que nós nos sentimos empoderados, é como se a nossa economia interna se ajustasse. Mesmo que você não receba um centavo pelo aquele serviço que você está fazendo. E para quem trabalha com serviços voluntários, pode atestar o que eu estou dizendo. Você vai fazer algo que é bom para o outro e você se preenche. Então aí eu imagino que a máxima é dano que se recebe, pode se comprovar. E existem 1 milhão de formas que a gente pode cuidar de quem cuida. E uma dessas formas é com tudo aquilo que você ama fazer no seu tempo livre, que seja o seu hobby. No momento que você começa a compartilhar o seu hobby, que você já é mais experiente com alguém, você percebe que
você cria um empoderamento comunitário, as pessoas começam a se sentir parte de algo. E quando acontece isso, uma mágica empatia entre os seres humanos começa a acontecer. Agora, veja bem, o que eu estou falando é diferente um pouco de fazer uma carreira com aquilo que você ama fazer, que é, claro, um fim super almejado e desejado por muitos de nós. Mas o fato de você, independente do seu ganha-pão, poder oferecer algo que você ama, simplesmente pelo fato de ofertar algo, coisas mágicas acontecem na sua vida. Uma que as pessoas começam a sentir de novo essa reciprocidade e elas querem também ofertar algo. E aí um efeito dominó começa a acontecer, porque mesmo que essas pessoas não ofertem diretamente para você, elas começam então a sentir que também elas são capazes de ofertar algo para alguém. Então é como se, através do meu serviço desapegado, meu serviço voluntário para alguém ou para um grupo de pessoas, eu inspire essas pessoas dizendo, olha, você também é capaz. Você também é capaz de ir lá na sua comunidade, no seu condomínio, no lar dos velhinhos, no lar das crianças, ou na sua família, e oferecer algo que está dentro do seu coração. E com o passar do tempo, a gente começa a alterar o DNA da sociedade, porque a gente percebe que, muito além desse paradigma de competição, existe um outro paradigma que é muito mais satisfatório a nível emocional, a nível mental, porque já foi comprovado que nós vivemos muito mais quando temos o nosso social em volta de nós, as pessoas que nos apoiam, realmente nos apoiando. E o contrário é verdade também. Quanto mais nos isolamos socialmente, quanto mais vivemos dentro da nossa bolha, menos qualidade de vida temos. Não importa as conveniências que você tenha, não importa o dinheiro que você tenha, não importa as suas férias que você passe no lugar que você quiser. Se você não cria laços, vínculos, isso talvez não tenha muito sentido. Então, cuidar de quem cuida é, na verdade, semear vínculos. Porque com a gente semeando vínculos, tudo começa a ser possível através da nossa rede de apoio. E essas redes de apoio também se comunicam com outras redes de apoio. Às vezes você faz uma coisa no seu condomínio e alguém conversando, comenta isso com uma outra pessoa que mora num outro condomínio que começa a fazer algo parecido. E em pouco tempo, de novo, o efeito dominó, essas duas redes começam a se comunicar. E mais potencialidade surge dessas redes, né, da comunicação entre redes. Mas tudo começa de um para o outro, de um para muitos, e isso vai se desenhando organicamente. Então, para mim, cuidar de quem cuida é você lembrar que você, todos nós, temos algo a oferecer. Todos nós temos algo a oferecer. Nem que seja uma escuta empática, nem que seja ensinar a fazer crochê, nem que seja sentar em silêncio ao lado de alguém. No momento que a gente se empodera de algo que a gente tem, primeiro que muitas vezes a gente não lembra que a gente tem. Até a gente se colocar na posição de que, peraí, né, eu tenho algo a oferecer. E não importa se você não é expert, se você não é um profissional. Na verdade, né, funciona muito melhor com as coisas que a gente não é profissional, que não tem vínculos de segundas intenções. O que eu vou ganhar com isso? Não, algo que seja puro, algo que seja desapegado. E algo que o seu coração está ali, algo que você ama realmente fazer. Porque o momento que você se coloca nesse serviço, nessa atitude, como eu falei, muitas coisas começam a acontecer decorrentes disso. E a conclusão, talvez o resultado, possa vir até ser você realmente fazer disso uma carreira. Mas a diferença é que ela veio a partir de algo que foi organicamente crescendo dentro de você. E é diferente do que hoje a gente vê em muitas
campanhas empreendedoras, né, que dizem, não, você quer viver dos seus sonhos e tal. Ou seja, ainda o vício de querer algo em troca, que eu compreendo, é uma necessidade a gente ter trocas harmônicas e trocas saudáveis e equilibradas das nossas relações. Mas o momento que você atrela isso a uma prática já estabelecida pelo paradigma da competitividade e o paradigma do convencimento, da persuasão, você não atinge esses níveis que a gente só consegue com a pura troca empática. Aquela troca que o trocar já é a finalidade. O empoderar o outro ser humano já é o seu pagamento. Quando você consegue realizar isso em harmonia, claro, com todas as outras atividades, do seu ganha-pão, da forma que você tem no momento para garantir a sua sobrevivência, você percebe que em pouco tempo os seus níveis de satisfação consigo mesmo aumentam absurdamente. Você começa a se sentir parte de algo muito maior que você. E isso te dá um poder incrível. É como se de repente a sua autoestima, a sua posição de serviço, ela é revelada. E eu acredito que todos nós estamos buscando a mesma coisa, de maneiras diferentes. E eu acredito também que todos nós estamos buscando, além das coisas óbvias, eu acredito que nós estamos buscando o nosso lugar no mundo, o nosso lugar aonde nós somos únicos em poder ser e ofertar aquilo que nós já somos. E no momento que isso chega, eu acredito que isso possa ser chamado de realização pessoal. E você realizado, você vai instigar e inspirar outras pessoas a se realizarem também, como pessoas que inspiram outras pessoas, que inspiram redes de pessoas, e essas redes comunicam com outras redes. E lembrar que o planeta é uma grande rede. Eu quero agradecer você por essa atenção, que é a nossa principal moeda, a nossa atenção. E te lembrar que aonde você coloca a sua atenção, aquilo se torna realidade. Então, se a realidade parece um pouco turva, perceba o que você está consumindo, em todos os sentidos, principalmente no sentido mental. Porque isso vai afetar as suas emoções, que vai afetar toda a máquina orgânica. Eu espero que essa apresentação tenha te inspirado a olhar alguns pontos e, longe de mim, querer dizer que tenho as soluções, porque eu também estou nesse caminhar. E para fechar, eu quero te brindar com uma música. Gratidão. Algo maior. O dia tá bonito, a gente tá acordado, já é hora de despertar de uma dimensão limitada e tão confusa para poder chegar no outro lugar. Então, serenar. A gente está unido, tão junto, misturado, e já temos hora para se encontrar. São muitas as ideias, sonhos e viagens, onda boa pra poder surfar. Se o dia tá sem hora, o real é a esmola de quem sente que não mereceu, mas almeja algo mais pra compartilhar. Isto começa aqui, no senso comum de existir, pertencer
que eu, me faz tão grande quando estou com vocês. O futuro é agora, se mostra sem demora, a responsabilidade de quem viu e sentiu toda a história revelar a nossa hora. Aprendemos de uma vez a conviver. Nesta vida tudo passa e faz parte da graça estar sincero em cada instante para viver em paz e compartilhar. Isto começa aqui, um senso comum de existir, pertencer a algo maior que eu, me faz tão grande quando estou com vocês. Isto começa aqui, um senso comum de existir, pertencer a algo maior que eu, me faz tão grande quando estou com você. O dia tá bonito, a gente tá acordado, já é hora de despertar. Gratidão, gratidão, gratidão.